Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, vocês de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou o Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia, e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é sempre evocar, né? Aqui e aí, sobre todos nós, as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Professor Wallace, você está bom, meu querido? Está melhor? Depois daquele infarto alegre que você teve? É inusitado, né? Não, alegre, porque você saiu mais feliz de ter sobrevivido. Também, né? Eu ainda pedi pro rapaz da ambulância tocar sirene. Não, eu já passei de ambulância algumas vezes, não. Eu não quero mais andar na A ambulância. minha esposa queria me bater. Saúde, Wallace, aí, Thaís, por favor. Ai, olha, eu também já andei algumas vezes de ambulância, graças a Deus que como acompanhante. Eu te digo que andar nas ruas de Porto Velho numa ambulância não é nada. Cara, é ruim pra caramba. Bom, tu andou, tu sabe. Essa buraqueira é aí que você sente o drama. A 100 por hora Não, e no você buraco. E chacoalha, e sente dor. Não é fácil não. A gente Deus. ri porque já passou, mas viver momentos dramáticos não é fácil não. Wallace, meu amigo, agradeço a sua presença aqui, sempre muito bom te ouvir. É uma pessoa extremamente coerente, ponderada, gosto muito. Em seu nome eu vou aqui já agradecer de novo. Nós recebemos aqui o nosso reitor do IFRO, que carinhosamente nos trouxe umas lembranças da instituição, que deixa todo mundo feliz, com certeza, ser lembrado em algum momento, e pelo carinho realmente que essa instituição acolhe seus servidores, da equipe que trabalha. Eu acho que é algo que tem que se pontuar, realmente é um diferencial do nosso estado e gosto demais. Os alunos são fantásticos, são crianças maravilhosas. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mais um dia. E não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram, mas também se inscreva no nosso canal do YouTube. Camila? Wallace, muito bem-vindo novamente. É sempre gratificante ter você aqui conosco. Graças a Deus você está bem, se recuperando a cada dia. E eu reitero as palavras da Thaís em relação ao IFRO, em relação à parceria que você tem conosco aqui no programa. Tá, eu vou chamar a vinheta e tu te prepara que hoje vai vir chumbo doce pro teu lado. Tá bom. Então, por favor, Eudes, nossa vinheta. O assunto sempre é sério com o Wallace, mas eu vou concordar com ele numa situação, né? Que é Palmeiras não tem mundial, né? Tá certo. Então, né, Thaís? Palmeiras não tem mundial, né? Não faz falta. Rapaz, eu encontrei numa Assembleia Legislativa, encontrei 3 palmeirenses juntos. Eles fizeram um discurso que a FIFA já reconhece o de 51. Que foi um octogonal que todo mundo jogou contra todo mundo. Foi o mais verdadeiro de todos. Tá bom. Tá. E aí o técnico dele disse que as 4 melhores equipes do mundo estavam representadas neste Mundial, eles ficaram em quarto. Eu não sei de onde as 4 melhores, o Juventus, o Milan, esses times assim, o Real Madrid, o Barcelona, mas tá bom. Foi o melhor de cada região, até podia ser, mas as 4 melhores do mundo é difícil. Mas então, vamos usar o futebol como bandeira para começar a trabalhar aqui. Com a pandemia, os estádios esvaziaram.
E se criou uma alternativa diferenciada, que foi só assistir jogo pela televisão, e você tem que comprar todos os canais que possa imaginar de pay-per-view para poder assistir, né? Os jogos dos seus times distantemente. Como é que você vê? Aí eu vou te fazer uma pergunta, você então, enquanto cientista social, gostou que acertei dessa vez? Acertou Né? dessa vez. Não é sociólogo, é cientista Não, social. não, sociólogo É é que eu outro. me lembro do Fernando Henrique Cardoso toda vez que eu te chamo de sociólogo. Eu prefiro não ser comparado a ele. Tá bom. Mas assim, eu vou me cortando, cara. O raciocínio, né? Mas tá bom. Apesar de toda a intelectualidade, porque é um intelectual, foi um diplomata, mas eu prefiro não ser. Estudou na Sorbonne. Não, ele deu aula na Sorbonne. Deu aula na Tinha Sorbonne. estudado. Tá, voltando. Aí os caras. Como é que você acha? Porque o Brasil é conhecido como expressão popular o futebol e o carnaval. Duas coisas que a gente não tem no momento. E quando voltar, não deve voltar como era antes. Porque nada é como foi. É sempre assim. Quando as coisas estão acontecendo, elas vão evoluindo. Mas quando elas dão uma parada, elas às vezes fazem uma mudança de rota. A gente não sabe qual vai ser. E eu não estou errado nisso, você está concordando comigo. Né? Olha só, a diferença é você descontinuar, né, uma coisa. E a outra é você evoluindo, né, até alcançar um objetivo. As expressões máximas do Brasil, futebol e carnaval, pela qual nós somos conhecidos no mundo todo, expressões culturais, né? Pelé, Brasil, futebol, jogadores baratos para times caros, assim vai. E as nossas mulatas, nossos foliões, carnaval. E agora, cara? Qual vai ser o impacto disso? Porque, olha, sem torcida vai continuar o resto do ano do jeito que está. No mínimo até julho. Carnaval não vai ter mais, esquece, esse ano não vai ter. É muito arriscado e do jeito que estão enrolado com a vacina, a gente não sabe nem se metade do povo brasileiro vai estar imunizado até metade. Tem que estar no mínimo 70% para conseguir uma mínima imunidade de rebanho. E o Brasil não está nem aí para isso. Está levando tudo de qualquer jeito. Então, como é que esse povo, já não tem válvula de escape? As crianças estão em casa. Elas perderam o vínculo social de grupo. Aquilo que foi uma grande conquista, inclusive da Revolução Russa, das outras revoluções, que é a tal da coletividade, se quebra. Porque agora eles vivem o quê? Eles vivem dentro dos seus núcleos familiares tribais. Bem anterior. Você está entendendo, assim, a complexidade? Que país vai emergir disso? Porque os caras estão levando no mole. Até a igreja, porque chega um ponto que você começa a não frequentar a igreja, e não consegue frequentar a igreja como frequentava antes, você dá uma esfriada. E você muda a sua relação com as coisas sacras. A relação, não digo a fé. Tá? Porque você quebra o ritual. Por exemplo, maçonaria. Só se reúne virtualmente agora. Sabe Deus quando vai se reunir presencialmente. Dei um exemplo. Ótimo. Né? Aí tudo isso eu te entrego. Que país é esse que as pessoas não estão parando para pensar que vai emergir? Tá, então eu vou fazer uma proposta. Tá. Hoje nós vamos falar sobre futebol. Outra vez eu falo sobre o carnaval, porque senão não dá tempo de... Então fala o que der, mas vai lá. As meninas estão ávidas aqui. Né? É uma coisa assim, como você mesmo disse, é muito complexo. E nós temos que pontuar, até porque o cerne de tudo isso que você está colocando, ele é a pandemia, e nós já deveríamos ter aprendido, porque há 90 anos atrás nós tivemos a gripe espanhola, que aliás é um nome equivocado, porque ela nasce nos Estados Unidos. Exato, é a gripe americana. Né? E como
por incrível que pareça, né, as pessoas têm os Estados Unidos como o berço da democracia, a censura não permitia que a imprensa divulgasse, e quem divulgava a contaminação era a imprensa espanhola, porque os Estados Unidos exportaram dos Estados Unidos para a Europa a gripe espanhola. Ela passou a ser chamada de gripe espanhola, que é um processo muito parecido com hoje. Uma migração de aves contaminadas, contaminaram os porcos, perto de um campo de treinamento militar das tropas que estavam indo para a Primeira Guerra Mundial. Tá? E assim ela se espalhou pelo mundo. A grande diferença da pandemia do coronavírus, do Covid-19 e do coronavírus hoje. A facilidade que nós temos da propagação através dos meios de transporte é muito maior. O que a pandemia evidencia? A pandemia evidenciou, e aí a questão do futebol, não só do futebol, mas de todas as coisas relacionadas à pandemia, evidenciou a desigualdade social crescente no mundo, e a desigualdade não só social nos países, num país específico, como no caso do Brasil, mas no mundo todo. Basta você ver como é tratada e como é organizada no mundo rico, na Europa principalmente, né? Agora nos Estados Unidos ela vai ser tratada de fato como uma pandemia, porque os Estados Unidos têm um presidente, não tem um apresentador de TV mais, né? Que é o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, você vai ter agora a organização de políticas públicas e de combate à pandemia. Com certeza, tudo isso vai mudar o comportamento e vai apresentar o quê? Vai apresentar coisas que nós não víamos ou não queríamos ver. Porque nós achávamos que ia acontecer lá na frente. A questão do mundo virtual e da utilização do mundo virtual, por exemplo. Tá? Então, você observa um aceleramento maior que é característica do século XXI. O futebol em si é muito mais do que uma expressão cultural, porque vamos lembrar que o futebol não nasce no Brasil, nasce na Inglaterra, é importado para o Brasil, quando os ingleses vêm fazer as ferrovias, quando os ingleses vêm fazer a expansão comercial no início do século XX, com Charles Miller, né, final do século XIX, início do século XX. Tanto que se você pegar no início do Brasil, no século passado, o esporte mais popular no Brasil, por incrível que pareça, era o remo. Você pega o Flamengo, é Clube de Regatas Flamengo. Você pega o símbolo do Corinthians, você tem um timão e 2 remos, né? Você fazia no Tietê, no início do século, competições de remo, regata, que a população ia. O futebol, ele vai sendo incorporado, porque o futebol, ele, pela facilidade do futebol, ele se populariza junto com o meio operário que está nascendo no Brasil, né? E junto desse meio operário é a coisa mais fácil. Eu creio que você, pela sua idade, parecida com a minha, você deve ter feito que nem eu. Nós jogamos bola com bola de meia. Então facilita ao pobre. E no início, o futebol era considerado esporte de pobre. Hoje, futebol não é mais considerado um esporte tão de pobre. Por quê? Porque hoje as crianças, infelizmente, não jogam mais futebol na rua.
elas jogam no PlayStation, no FIFA não sei quanto, quer dizer que não tem a socialização. E tem outra coisa, perdem a coordenação motora, perdem várias coisas de socialização das brincadeiras coletivas que nós fazíamos e passa para ser uma elite, que as crianças, elas não têm mais a oportunidade de jogar futebol na rua, elas vão para a escolinha de futebol. Você evidencia a desigualdade social. Se você pegar a média dos salários do futebol brasileiro, você vê que a maior parte dos jogadores do futebol brasileiro são pobres, recebendo aí de R$1.000 a R$3.000. E na maioria das vezes com contratos que vão 3 meses, 4 meses, que duram um campeonato. Sem torcida, piora e aumenta a visibilidade da desigualdade social. Porque quem não tem condição de ter uma TV a cabo, e não é ter uma TV a cabo, porque a TV a cabo você até pode comprar uma pré-pago, usar uma pré-pago e tal. Né? Não, presta atenção. Não é nem isso que eu, no ponto que eu tô. Se você tem uma TV a cabo é uma coisa. Agora, para você ter o futebol na TV a cabo, você tem que comprar o Premiere. É um outro pacote, vai ficar mais caro. Então, esse processo evidencia desigualdade. Para nós no Brasil, é principalmente por quê? Porque não há gestão pública, não há política pública. Os nossos políticos, na maioria, eles são políticos que não têm identidade partidária. São políticos que não têm representatividade. Você tem político, e se você pegar a reforma política principalmente, que foi feita há 1 ou 2 anos atrás, ela só permite que caciques dentro da política organizem os candidatos que vão ser candidatos. Aliás, a própria questão da representatividade, hoje ela é questionada, evidenciando mais ainda a desigualdade. E não é só desigualdade social, é desigualdade de todos os níveis. Eu acredito sinceramente que nós temos um dos maiores problemas é que nós não temos educação, então nós não construímos cidadãos que possam analisar a sua condição, e nós temos uma classe política vergonhosa. Tá, mas tudo bem, eu entendi o nexo causal. Agora, e isso com a ausência do futebol no impacto da relação com as normativas da sociedade vindoura? Na verdade, esse impacto na minha concepção, teria que se fazer um estudo mais aprofundado. Eu até não acredito que seja tão grande quanto você imagina, tá? Porque se você vê, o futebol hoje talvez não seja o pão e circo que era antigamente, mas ele continua sendo pão e circo, porque se você pegar um Felipe Melo da vida, nós estávamos falando do Palmeiras, que tem uma atuação mais contundente, você vai ver que ele é usado politicamente, principalmente nas redes sociais. Então, o que menos importa é o jogo do Palmeiras, mas o que mais importa é a polêmica política ou a bandeira, quando o presidente, que, venhamos e convenhamos, é um baita do pé frio, né? Porque o Palmeiras... Se veste a camisa do cara, ele dá do azar mesmo. O Palmeiras perdeu... O Bahia está quase na segunda divisão. Todos os times... O Grêmio perdeu 12, depois de 12 Grenal perdeu para o Inter. Né? Onde ele bota uma camiseta é uma desgraça. Então, é um baita de um pé frio. E o Brasil é um pé frio porque nós estamos aí sem política pública, nós estamos com Rondônia em colapso, né? Em relação à pandemia, e nós estamos com o Brasil quase em colapso, porque se você pegar proporcionalmente, porque as pessoas falam o seguinte, mas eu não posso comparar com Israel, que já tem 40% da população. Já está mais. Não. Já está com 60%. Tudo bem. Eu não posso comparar porque o tamanho de Israel. Querido, Israel é organizado. Por que Israel tem 60%?
da população vacinada. Porque quando começaram a sair, não houve negacionismo em relação à vacina. Existe uma política pública. O povo de Israel tem educação, cobra-se dos representantes e dos políticos dele. Então, você tem o quê? Uma política pública pró. Ou o que não acontece para nós. Deixa eu te interromper, porque a gente vai ter que chamar o intervalo, que já vai concluir no próximo bloco. Primeiro, assim, até o negacionismo, pelo que eu acompanhei nas redes sociais, depois que o presidente disse que iria vacinar a mãe dele, parece que sumiu os negacionistas. Né? Diminuiu, assim, vertiginosamente. Pessoas que não estão querendo tomar vacina, assim, caiu 90% dos que dentro do nível que tinha de pessoas. Tá bom. Meninas, vocês podem comentar a questão da relação pão e circo que ele colocou do futebol, que eu preciso fechar o bloco para concluir no próximo. Thaís. Wallace, é realmente uma situação caótica. Eu acho que para as pessoas que estão próximas, né, da questão da vacinação, essa comparação que você faz com Israel, é um país, é um estado praticamente pelo seu tamanho, mas extremamente organizado, extremamente alinhado entre as suas políticas quando envolve a população, né? Realmente se preocupa com a vida, né? Enquanto aqui a gente navega num mar de fake news. Isso eu posso falar com propriedade aqui no nosso próprio estado, no nosso próprio município, onde as pessoas ainda não conseguiram entender que existe uma determinação do Ministério de Saúde dos grupos que devem ser vacinados e qual é a ordem que deve ser vacinado, que o idoso não pode tomar um certo tipo de vacina, tem que tomar um outro tipo de vacina, e as pessoas se pegam hoje novamente distribuindo calendários de vacinação de outros municípios, de outros estados que não representam Porto Velho, e o jornalismo contribuindo para essa fake news, é assim estarrecedor, né? Infelizmente a gente chega num ponto que a desorganização é completa. Por isso que a gente não consegue avançar, por mais que você tenha o desejo de fazer a coisa certa, que você deseja fazer o bem, ainda assim existe uma parte que desconstrói em segundos o que está sendo construído com muita luta. Camila? Wallace, em relação ao pão e circo, né, voltado para o futebol, eu acho que o futebol ele tem a sua contribuição social, principalmente na parte mais periférica da sociedade, e a ausência desse futebol físico, né, para essas comunidades, ela não gera somente a falta desse esporte, essa prática esportiva. Às vezes a pessoa joga peladinha, a famosa peladinha para diversão, né? Também gera a questão do social, do contato, do convívio do humano, que está faltando devido à pandemia, gerando vários transtornos de ansiedade, depressão, que a gente já falou isso em outros momentos, e a falta de políticas públicas sociais de fato voltada para o esporte aqui no Brasil, para as comunidades periféricas já é uma coisa latente, e com a questão da pandemia isso agravou bastante, principalmente para as nossas crianças e adolescentes que estão em casas ociosas. Infelizmente vão ter que ficar por um tempo assim, sem essas práticas esportivas, mas já existia essa falta de modalidade que tem uma grande contribuição social, porque tem a sua parcela de tirar as crianças e adolescentes da marginalização, né? Que tem um fator importante na nossa sociedade, tirar essa criança da mente ociosa que vai para a bandidagem para praticar um esporte e pensar em algum futuro, né? Eu acho que a gente ainda vai ter muito que caminhar e muito que lutar ainda para a gente poder chegar a uma normalidade. Chamaria o intervalo conhecendo, vimos no próximo bloco. É jogo rápido, é no ar.
Outro carro. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Wallace, depois do pão e circo, a folia de Momo que não teve, o que nos aponta culturalmente esse país imerso no pandemônio da pandemia? Então, o ser humano é um animal social, né? Aristóteles já falava que ele usou o político na Grécia Antiga. Nós só convivemos e nos tornamos humanos em sociedade. A ausência desse contato físico, dessa troca, é a ausência da humanidade. Só que nós já estamos há um longo período num processo virtual. Aliás, se você pegar um estudo, as crianças, há pelo menos 10 anos, essa nova geração, elas já perderam várias habilidades porque elas estão virtualmente. Elas não jogam mais bola, né? Então, nós precisamos da vacina. Nós não precisamos de outra coisa, até porque essa não é a última pandemia. Não. De onde veio uma, sempre vem mais, né? Só dá tchau aqui, meninas. Fala assim. Muito obrigada. Até o próximo programa. Bom, você sabe que pode contar comigo, tá? Shazam. Shazam. O que você quer que eu faça, pô? E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor
Eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.